Se você prestou atenção nos vídeos do canal, você sabe que aqui tem uma guitarra, tem um violão, aqui é um prato de uma bateria eletrônica, então a música sempre foi muito próxima de mim. E principalmente o rock, o metal, sempre foram os gêneros que eu mais ouvi a minha vida toda. E também eu sempre conheci o Jack Black, de escola de rock, Tenacious D, sempre achei muito da hora o jeito dele, essa conexão com o rock, com o metal, né? Então quando eu fiquei sabendo de Brutal Legend, eu falei, meu Deus, esse jogo vai ser incrível, vai ser absurdo, vai ser insano. Eu sempre tive essa vontade imensa de gostar do jogo. E realmente, várias e várias partes do game me chamaram demais a atenção, eu achei incríveis, mas eu não posso falar que eu gostei do jogo em si. E isso nas duas vezes que eu tentei jogar, tanto no PS3 quanto agora, recentemente, no PC. Foi uma segunda tentativa, já mais velho, com um pouco mais de paciência para o jogo, e mesmo assim não consegui chegar até tão longe e dropei. Não foi nem pela dificuldade, foi simplesmente pelo desânimo mesmo. E é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês. E no final do vídeo eu vou falar uma curiosidade que pode ser uma teoria da conspiração, mas eu acho que não é. Mas calma, não vai ser um vídeo triste, pelo contrário, eu vou apontar tudo de legal que eu achei no jogo e as razões pelas quais eu não continuei e dei lugar aí para outro jogo na fila que eu tenho pra jogar. E também já se inscreve, deixa o likezão no vídeo, comenta aqui embaixo se você jogou Brutal Legend, quais são as suas memórias aí com o jogo, ou se você não jogou, enfim, vamos trocar essa ideia e bora pro vídeo. O jogo é de 2009, foi feito pela Double Fine Productions e lançado pela EA lá em outubro, mais ou menos. E lembrando, tudo que eu vou falar aqui é do ponto de vista de um cara que gosta do metal, que entende as piadinhas, né, que tá inserido nesse meio, que sabe das referências, dos nomes, de todas as histórias, as brincadeiras, e de que não se leva tanto a sério também, porque eu acho que o principal lance do jogo, né, eu vou falar bastante também, é como que ele consegue zoar aquele estereótipo do tiozão, truzão, metaleiro, sem se levar tão a sério, né? Mas enfim, entendam isso, porque com certeza, para quem não é dessa galera, para quem não curte esse estilo de música, não curte o gênero, a comunidade, pode achar um jogo bem pior do que a experiência que as pessoas que gostam de metal vão encontrar no jogo. E agora falando de história, ela é super simples, né? Basicamente você tá ali num show e tal, o Jack Black é um roadie, uma figura bastante conhecida aí também para quem é músico, para quem curte esse lance de bandas, né? E aí, mesmo trampando com uma banda que ele não gosta, que é uma banda meio de nu metal, meio de pop punk, sei lá, né, enfim, são gêneros que na época eram meio que marginalizados pelos truzão, né, pelos metaleiros raiz e tal. Ele tá ali trampando, tá fazendo dele, acontece um acidente, o palco cai em cima dele, ele morre, e o sangue dele, quando entra em contato com o cinto dele ali, chama uma besta de fogo, né, com um carro e o caramba, um escapamento, um negócio muito louco, e aí ele vai para um outro mundo, que é tipo a Terra do Metal. Então você vê que já são, né, muitas referências a coisas comuns aí da comunidade metaleira, né? E para mim uma das coisas mais legais do jogo já são os menus, de cara, assim. São extremamente charmosos, e quando você liga o jogo, coloca o jogo, dá play no jogo pela primeira vez, antes de entrar no menu, toca meio que um videozinho, assim, do Jack Black indo numa loja de discos e procurando um disco específico e tal, e aí, eventualmente, aquele disco vira os menus. Eu achei genial, eu acho genial até hoje. Eu não me lembro de ter visto isso em outro jogo, mesmo tendo jogado muita coisa depois. Então, a apresentação inicial é absurda. E tudo, o humor, as referências, tudo que tem no jogo é tudo muito superlativo. Pra zoar o tiozão, truzão, entendeu? Vocês vão me ouvir falar isso várias vezes, mas é o grande charme do jogo, a grande graça. Porque a história mesmo, meio que tanto faz, assim, é um clichê atrás de clichê atrás de clichê. Por exemplo, os metaleirinhos headbangers, né, que são aqueles caras que representam como que os metaleiros normalmente ficam num show de metal, né, que ficam balançando a cabeça e tal, né, eles são pescoçudões, assim, porque de tanto balançar a cabeça, que é a única coisa que eles sabem fazer, eles ficaram pescoçudos, entendeu? Essa é a superlatividade, o exagero que o jogo traz. Vários personagens que estão no game são referências a lendas do metal, são caras aí que com certeza são muito conhecidos, e alguns, por já terem falecido, acabam servindo até de homenagem, né? É um tanto quanto interessante você ver o cara ali imortalizado no jogo. E o personagem do Jack Black é o Jack Black. Não só porque ele dubla o Jack Black, mas porque ele age como o Jack Black. Parece uma versão caricata do Jack Black mais fortão e tal. E os diálogos também são muito Jack Blackianos, né?
Parece que você tá vendo um segundo filme do Tenacious D, assim, com um humor que às vezes é inteligente, às vezes é trouxa de propósito, enfim, é muito específico e pra mim, que sou fã, achei sensacional. E aí a gente chega num dos pontos mais importantes e polêmicos desse jogo, que é a gameplay. Porque a gameplay desse game é completamente diferente de quase tudo que eu já vi até hoje. O problema é que ela não executa isso tão bem. Como que funciona? É um misto entre hack and slash de Devil May Cry, de God of War e tudo mais, padrãozinho, né, de 2 ataques, combos, etc. Só que ele é muito básico, por exemplo, o boneco do Jack Black nem tem um botão próprio para pular, e aí você pega isso com RTS, ou seja, estratégia em tempo real, como Warcraft 3, como StarCraft 2, Age of Empires, que você tem que comandar algumas tropas, conseguir mais recursos para ter mais tropas, né? Então você mescla os dois e vira essa gameplay esquisita que é o coração do Brutal Legend. Conforme o jogo vai passando, você não só vai ter nas grandes batalhas, que é quase como se fosse um jogo próprio em si, né? Mas também em algumas missões você vai usando elementos de RTS que servem até como o jogo te explicando como que funciona a gameplay, né? Para passar dessas missões. Então, nessas missões é legal, é divertido, você sente que é meio basicão, mas funciona. Só que realmente quando vai pro modo mesmo RTS, que chegou até a ser o modo online desse jogo, que eu não tive a oportunidade de jogar, né? Aí que a coisa fica meio esquisita. E também muita coisa fica jogada pelo mapa, tipo os upgrades que você faz, as melhorias, o jogo não te fala onde é, você tem que caçar, fuçar, ver o que acontece, eventualmente você vai descobrindo. O que eu não acho ruim, né? Tem uma pegada meio de jogo antigo e tal, mas já fica ligado para procurar as coisas caso você vá atrás. As sidequests, elas são muito simples, mais do mesmo, e se não fosse pelo charme de cada detalhezinho do jogo ser uma referência a algo estereotipado do metal, com certeza seria chato. Aliás, já é maçante, mesmo com esse charme, né? E foi um dos motivos também pelos quais eu acabei dropando o jogo. Então imagina pra quem nem conhece do cenário, do metal, vai achar chato pra caramba. Mas algumas mecânicas são interessantes e são simples e funcionam bem. Por exemplo, quando você sai do carro, o som que tá vindo no seu ouvido da música, ela vem do carro em si. Então você sai do carro e a música não para do nada, né? Que inclusive é uma coisa que irrita muito metaleiro, quando você tem que sair do carro e tá no meio do solo. Aí você fica parado igual um trouxa pra esperar o solo acabar, ou você sai no meio do solo e fica pé da vida, né? As arenas, por exemplo, onde são os shows, que é como se fosse esse modo RTS padrão, elas existem no mapa em si. Então você pode passar pelo lugar onde elas estão ali, elas meio que estão quase preparadas. Quando vai ter a batalha, aí sim, né? Toda a estrutura de um show, de um festival é erguida e tal, e mais uma referência ao metal. Mas quando não tá tendo show, você passa ali. E é legal você ver as arenas que elas existem, né? Você não é teletransportado para um lugar aleatório. E uma outra coisa legal é que quando você passa perto das tropas que você liberou ali, eles conversam com você sobre algo que você já fez no jogo. Então, vou dar um exemplo, não é spoiler. Você fez uma missão de pegar margaridas. Aí os caras passam e falam, tamo indo lá buscar margarida, onde você descobriu que tem margarida, que lá é legal, sabe? Então, o mundo, o mapa, por mais que ele não seja muito grande, né, é o suficiente para você andar rapidinho ali com o carro do jogo, ele é bem vivo, ele é relativamente denso no sentido que os personagens agem de maneira legal em relação ao mapa, né? Mas não é denso em coisas para fazer, nem em população do mapa. E, por exemplo, a mecânica de entrar no carro, muito embora ela seja repetitiva, porque você tem que pegar a guitarra, fazer um solo, chamar o carro, é o mesmo solo, demora um pouquinho, né? Não é só apertar um botão, você tem que fazer meio que um Quick Time Event, ali, uma sequência de botões, né? Ela fica maçante, ela fica repetitiva, mas pelo menos a animação de entrar no carro é muito fluida, entendeu? Você pode acabar, sair andando, o carro já vai entrar direto. Então, de novo, existem as coisas boas, que são até muito boas do jogo, mas existem tantas coisas que acabaram caindo aí nesse calabouço, nessa armadilha da repetição excessiva. Aí falando de performance, não tive problemas com o jogo, mas às vezes você vê que você tá andando de carro, até mesmo a pé, e outras unidades, elas andam em menos FPS do que o personagem principal. Isso é um pouquinho esquisito, mas eu entendo que é pela performance, principalmente falando de um jogo de 2009, né? E as músicas são fenomenais, porque a lista de músicas do jogo são músicas licenciadas. É igual GTA, sabe? É uma parada a mais. E como ela é muito... Ela foi... teve uma curadoria do Jack Black para essa playlist, né? Aí, pô, fica sensacional. Então são só clássicos aí
do metal, de hair metal, de thrash metal, de classic metal, de todos os tipos de metal, o que é muito legal de ouvir enquanto você está andando no carro. Isso é fenomenal. Isso aí, para mim, é uma das melhores partes, além desse charme de referências ao mundo do metal. E aí você pode estar se perguntando, pô, Tonelo, mas você só tá falando coisas boas do jogo, a não ser alguma coisinha ali de gameplay e tal, por que que você deixou de lado? E aí é que eu te conto. No final, faltando pouquíssimas missões, eu cansei, eu desanimei. Eu simplesmente não consegui seguir em frente, assim, não me dava vontade de seguir em frente. E como relatando, né, aqui o canal é um lugar para eu dividir as minhas experiências com vocês, as experiências reais que eu tive com jogos com vocês, eu vou explicar o porquê que isso aconteceu. Os sistemas do jogo, principalmente os de hack and slash de combate, né, e o do RTS, são muito simples. Então, tudo bem, você tem o quesito de estratégia e tal, mas eles são tão simples e tão repetitivos que não existe profundidade o suficiente para te manter animado por mais de, sei lá, 7, 8 horas de gameplay. Então as batalhas grandes, né, os shows, por mais que eles também sejam charmosos, né, os seus recursos são os fãs que você tem, os lugares onde você tira recursos são as barraquinhas de merchandise, pô, são sacadas incríveis, muito Jack Blackianas, mas são a mesma coisa toda hora. E como a história é uma grande zoeira, uma caricatura do universo do metal, das coisas que cercam o metal, ela é legal de acompanhar como companhia mesmo enquanto você joga o game, mas ela não me pegou e ela não me animou, só ela em si pra continuar, saca? Então eu senti que ir fazendo as missões pra ver qual que seria a próxima zoeira, a próxima piada, a próxima referência, né? Era legal, funcionava, mas como é só isso e o restante da história é muito bobo, que talvez seja a intenção do jogo, mas enfim, chega uma hora que só essa história não é o suficiente para me impulsionar por mais batalhas praticamente iguais, muito repetidas. E por ser um sistema de RTS simples, somado com o hack and slash também simples, que é uma coisa bem experimental, você não tem o melhor de nenhum dos mundos, sabe? Então isso te contribui também para ficar uma experiência bastante monótona perto do final. As skills de combate, por exemplo, que você libera com o boneco principal, às vezes você nem usa, porque você está mais preocupado liderando as suas tropas e tal, dando comandos, fazendo algumas ações específicas com as tropas. Aí os solos que você tem que fazer também acabam sendo várias vezes repetidos, eles são os mesmos. O hack and slash fica muito secundário, e era o hack and slash na minha cabeça que salvaria grande parte da gameplay desse jogo. Tanto é que as missões que focam mais no hack and slash são legais, mas nas batalhas grandes, que basicamente são o grande foco do jogo mais pro final, eles não aparecem tanto, esses elementos não aparecem tanto. E foi por isso que, mesmo eu sendo fã do Jack Black, mesmo eu sendo fã do trabalho do Jack Black, das músicas, da zoeira, das referências, da ambientação, eu acabei desistindo no final e desanimando de jogar. Porque, na minha filosofia, se um videogame, se um jogo deixa de ser instigante, desafiador, divertido, né? Ou seja, se ele deixa de te animar para jogar ele e vira quase que uma obrigação, quase que um trabalho você abrir o jogo para jogar, significa que tá na hora de você dar uma parada, de repente voltar depois quando animar de novo, mas não acho que seja o caminho que eu goste de seguir quando se trata de jogos para jogar, principalmente no momento agora que eu não tenho tanto tempo, então gastar tempo fazendo algo que tá me desanimando, que eu não tenho vontade de fazer, com tantas outras experiências aí para serem feitas, né, eu acho que não compensa. E foi muito difícil e triste essa decisão, porque, mais uma vez, é aquele jogo que eu queria gostar, eu queria estar empolgado com o jogo, eu queria amar o jogo, zerar o jogo, platinar o jogo, fazer tudo do jogo, porque é um ambiente que eu me sinto super bem, que eu amo. Mas essas questões que eu falei, de gameplay, de avanço, de progressão, realmente me desanimaram muito e acabaram sendo complicadas. Quem sabe, eventualmente, eu volte e finalize o jogo. Aí eu gravo um vídeo e conto como que foi e por que isso aconteceu. Mas, por enquanto, eu vou atrás de outros games aí e de ter outras experiências. E lembra que eu falei que tinha uma curiosidade? Então, Brutal Legend se escreve com um U e as tremas, né? Que é um umlaut que fala, né? Do alemão ali. E na língua alemã, bem como em outras línguas, essa trema em cima do U serve para você deixar o U um pouco menos reto. Então, em vez de falar Brutal Legend, você fala brutal, né? Brutal, aquele U, aquela coisinha. Que é mais próximo do som de U da pronúncia em inglês, né? De Brutal Legend, né? Você vendo que você não fala U, né? Só que, o que pouca gente sabe, é que se você apertar, faça isso no seu teclado, Alt, segurar o Alt esquerdo e apertar no teclado numérico 666, o símbolo que sai é um U com os dois pontinhos. E o 666 é o símbolo da besta, o número da besta lá, que tem a ver com o metal também. Então,
Pode ter sido para deixar o jogo mais hardcore, né? Pode ser, não sei. Mas eu acho que tem esse lance do Alt 666 também. E é isso, espero que tenham curtido o vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o likezão, ajuda demais o canal em crescimento. Estamos quase 1000 inscritos, né? E eu quero saber de vocês também, se vocês já jogaram, droparam o jogo, acharam a mesma coisa, né? Vocês sentiram isso também que eu disse? Se eu deveria voltar e tentar mais uma vez? Enfim, comenta aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Um grande abraço e tchau.